E aí, senhores, bom dia, bom dia. Há quanto tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, que hora você tá vendo esse vídeo. Mas, embora eu esteja começando esse vídeo com um sorriso no rosto, uma alegria muito grande, o assunto que eu tenho para falar com vocês não é nada tão alegre assim. E hoje eu percebo que, infelizmente, quando a gente está passando por momentos onde o problema está só em nossa mente, é muito difícil a gente enxergar o quanto a gente está doente ou o quanto a gente está passando por algo que a gente nem imagina que é algo ruim. A gente sempre acredita que tem o controle, sempre acredita que tudo tá só a gente querer que vai resolver e tudo mais. E de fato, existe essa possibilidade, só a gente querer vai resolver e ir buscar. Não, querer não, só a gente querer não, a gente querer e ir buscar, né? Fazer o que acontecer. O que precisa ser feito, na verdade. Só que a gente não enxerga. Literalmente, a gente não consegue entender o que está realmente acontecendo. O, a vida, o real, o como sair daquilo dali. A gente não sabe porque a gente está literalmente envolvido naquilo e a gente não consegue ver além dos nossos olhos, além dos nossos sentimentos, além do que a gente vivenciou. Quero por mim, eu tenho uma coisa boba, vou botar aqui uma coisa bem simples. Eu tive crises de identidade, vamos dizer assim, por eu ter por eu usar um outro nick na internet, um nickname que eu utilizei por anos e anos e depois eu fiquei falando, velho, isso aqui não me representa mais, eu quero usar meu nome pessoal e não sei o que, não sei o que. E acabei destruindo, de certa forma, minhas redes sociais que tinham um certo número envolvendo aquele nickname. Eu poderia ter só alterado o nome, poderia, mas como eu já tinha uma outra conta, enfim, saí destruindo tudo, tudo, tudo. E depois que passou, depois de um tempo que passou tudo isso, eu falei, velho, foi uma. Eu achei exagerado o, as atitudes que eu tomei, sabe? E aí hoje eu penso, falo, "Velho, não precisava disso. Mas eu tava tão inconformado, eu tava passando por tanta. Minha cabeça não tava raciocinando, vamos dizer, não é que não tava raciocinando direito, estava raciocinando sim, só que ela estava vendo as coisas de uma forma exagerada, uma forma muito distante do que precisaria ser, sabe? Não sei se eu tô querendo, se estou conseguindo entender. Então, eu vejo por um pequeno exemplo desse, que é um exemplo fútil, tipo, para alguns, para outros pode, pô, você destruiu tudo que você já fez por mais de 10 anos na internet por causa de uma crise existencial, sei lá, alguma coisa assim. Para alguns pode ser algo muito grande, né? Principalmente para quem trabalha na internet e já construiu uma história de mais de 10 anos, na verdade 16 anos. Então, tipo, acho que são 16, não vou lembrar não, mas eu acredito que sim. 2014, eu acho. Foi, acho que é. Enfim. Mas as contas que foram criadas eu acho que só tinham 10 anos, alguma coisa assim. Não importa. O que importa é que para alguns isso pode ser gigantesco e falando, Deus me livre a apagar toda essa minha história, até porque tinha fotos, imagens e vídeos de tipo você conseguiria me ver, né, desde novo até a idade atual, ou quase a idade atual, de minha evolução, né? E isso daí foi perdida, né? E só sobrou um canal de publicação dessas que eu fiz a questão da alteração do nome e tal, mas é, é isso.
Mas o fato que eu quero trazer não tem nada a ver comigo nesse sentido. Que tem a ver com o problema mental. Se uma coisa tão simples dessa eu não conseguia enxergar por que estava passando, imagina uma pessoa que desenvolveu uma doença mental, que desenvolveu um toque, desenvolveu uma síndrome, desenvolveu, sei lá, uma depressão. Muito difícil ela vai conseguir enxergar, muito difícil ela vai conseguir entender que ela precisa de ajuda. E o problema mental hoje, ainda muito, hoje menos, mas ainda muito debochado, ou a galera não acredita muito, porque a gente tem um grande problema. Se nós conseguimos ver a, o problema, por exemplo, se a pessoa corta um braço, a gente vê que é um grande problema. Se a pessoa perde um braço, é um grande problema. Mas a depressão é uma doença silenciosa. Na verdade, não vejo ela como silenciosa, ela grita. Só que nós que estamos por fora, nós é, não é que a gente finge não ver. A gente vê, a gente percebe naquele momento. Mas depois, em um outro momento, a gente começa a questionar algo que não deveria ser questionado. É uma doença muito solitária para quem está passando. Porque a partir do momento que você está passando, mesmo que você entenda que você tem uma doença mental e você externe aos outros, as pessoas entendem naquele momento, mas em outro momento não. Exemplo, a pessoa é totalmente depressiva e aí a pessoa vai pra festa. Que depressão é essa que a pessoa vai pra festa? Esse é o pensamento da sociedade, infelizmente. Elas não entendem que o problema maior é naquele momento, é o momento chave que pode acabar com tudo, sabe? Eu conheci pessoas perto, conheci não, né? Eu soube de pessoas perto, que foi triste a situação. A mãe, professora, a filha e tal. A filha, ela tinha, é porque tem vários tipos de doenças mentais, né? Mas ela tinha uma depressão lá que parece não ter depressão, só que essa menina já tinha tentado fazer coisas ruins a ela mesma algumas vezes. E um certo dia ela estava, o que foi contado, né? Que ela estava bem sorridente, não sei o que, a mãe deixou ela em casa, ela foi para o colégio e tudo mais, e quando ela voltou, ela conseguiu fazer o que ela sempre tinha tentado fazer nos meus momentos e tipo, ninguém entendeu porque ela estava hiper, teoricamente, entre aspas, feliz. Só que a galera não entende que tudo é o momento, sabe? Tudo é aquele. Eu posso estar super bem agora, daqui a 5 minutos algo pode me deixar triste, ou algo pode, sei lá, a minha cabeça pode pensar qualquer outro tipo de coisa, e, e tudo pode perder o sentido, tudo pode acabar. E, e é por isso que é triste e desleal, sabe? As doenças mentais são muito desleal, é muito desleal. E as pessoas não conseguem compreender, não vão compreender e tal. Não acho que vai existir algo que vai mudar esse tipo de situação, porque é um problema interno. É um problema. É um problema, mesmo que você conte para as pessoas que você mais confia, elas não vão conseguir entender porque é algo que passa dentro de você. Até as pessoas que já passaram, elas não entendem. Agora eu conheço um exemplo. Agora eu conheço um exemplo. Aí eu conheço. De uma pessoa que passou por tudo isso. Passou por tudo isso, tudo isso.
E ela teve uma filha que também teve o mesmo problema, passou por tudo, por uma situação parecida, todo o mesmo problema dessas coisas, de situações ruins, e ela diz entender, mas na prática não é a mesma coisa. Porque, como eu falo, é algo muito, muito, muito particular, sabe? Por isso é importante um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, talvez. Os dois juntos ali, eu acho que é super importante. E, tipo, quando a gente fala de acompanhamento, quando eu falo principalmente de acompanhamento psicológico, eu sei que o profissional ele tem uma grande importância, mas tem gente que não tem essa abertura, mas que tenha pelo menos uma pessoa, se você não tem essa facilidade, o ideal seria você tentar buscar uma ajuda profissional, porque eles já estão treinados a isso, então eles têm uma abordagem já voltada para isso, só que a gente ouve relatos de tantos profissionais ruins que não é o caso, mas busque sempre um que você, como é que eu posso dizer, que você se identifique, que você confie. E caso você não consiga, pelo menos tem uma pessoa a quem você fale suas coisas, converse, sei lá. O papel, tipo, antigamente, porque hoje é muito difícil, porque hoje as famílias estão muito destruídas, mas antigamente o papel da esposa e do esposo seriam esses, né? Um complementar o outro, um está passando por uma dificuldade, conversar com o outro, e o outro ajudar de certa forma. Então, tipo assim, ficava ali entre família e as coisas iam se resolvendo na maioria das vezes. Hoje a gente não tem mais essa família bem estruturada, então a gente tem que recorrer a alguém externo, realmente, o profissional. Ele desenvolveu essa a sociedade desenvolveu essa necessidade, né? Então, buscar o profissional é muito importante para você conseguir, pelo menos, sair dessa situação, porque você nem vai perceber, velho, na maioria das vezes. E quando perceber, pode ser tarde demais. Por isso que é bom ter um acompanhamento, é bom conversar com as pessoas. O fato de conversar com outras pessoas é justamente isso, de você começar a se entender, começar a entender se sua vida realmente está num ramo legal. Até você entender também se o outro também não está precisando de uma ajuda. É tipo, a questão da comunidade e da conversa com outras pessoas é justamente essa, essa coisa de ter uma outra visão da vida e não ficar somente no seu mundo. Porque o seu mundo, ele pode estar totalmente doente e você nem sabe. Entende? Enfim. Eu não sei porque eu vim falar, não sei nem porque veio esse assunto à minha mente. Hoje, literalmente, eu acredito que essa mensagem é para alguém. Literalmente é para alguém que precisa ouvir isso. Tá aí ouvindo até agora. Mas o fato é que perceber o quanto a gente acredita que. Não, perceber que a gente é limitado, corrigindo o que eu falei, perceber o que a gente é limitado é o primeiro passo para a gente alcançar grandes feitos, né? Grandes, grandes conquistas, porque a gente precisa dos outros e os outros também precisam da gente. Por esse vídeo é só. Espero que você que ouviu até aqui, até o final, entenda e tenha, e se for alguma coisa que precise, se você precisa de ajuda, que busque e que tenha servido de alguma coisa para você esse vídeo. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!